Emocionante. Criadora de galinhas descobre que seu desconhecido salvo é um CEO rico e poderoso. Maria sempre sonhou em proporcionar uma vida melhor para seus filhos, mesmo em meio às dificuldades. Criadora de galinhas, ela trabalhava duro para equilibrar os gastos com o que conseguia vender no mercado local. Mas naquela quarta-feira ensolarada, enquanto seus filhos brincavam na poeira da rua de terra, Maria decidiu que era hora de fazer a diferença. Ela arrumou a cesta, colocou os ovos frescos dentro e saiu para o mercado, sem saber que um acontecimento extraordinário mudaria sua vida para sempre. Enquanto caminhava pela estrada estreita com o coração cheio de esperança e o peito apertado com a luta diária, um carro desgovernado apareceu, veloz, como um raio. O desespero tomou conta dela. Sem pensar duas vezes, Maria se jogou à frente do veículo, num ato de coragem que a fez sentir cada batida de seu coração. O impacto a derrubou, mas ela conseguiu salvar um homem alto, de terno e rosto preocupado. Ele se apresentou como Rodrigo. Maria estava atordoada, mas aliviada ao vê-lo consciente. A adrenalina a fazia sentir-se viva, ao mesmo tempo que a dor física começava a surgir. Rodrigo, impressionado com a bravura daquela mulher, se comprometeu a retribuir seu gesto. Sem revelar quem realmente era, começou a aparecer na casa de Maria, trazendo consigo as ideias que poderiam ajudar a transformar a pequena propriedade numa fonte de sustento mais estável. Maria, que sempre teve o orgulho ferido pela luta diária, viu em Rodrigo uma oportunidade de mudança. Ele se tornou um amigo, alguém com quem trocava risadas e sonhos. Em cada conversa, em cada olhar, ela começou a sentir algo que não esperava, o amor. Entretanto, a comunidade começou a perceber a proximidade entre eles. Murmúrios se espalharam como o vento, e a cidade pequena virou um caldeirão de especulações. Olha lá, a Maria se envolvendo com um homem rico. E se ele só quer usá-la? A tensão aumentou, e o orgulho de Maria começou a se chocar com a pressão dos vizinhos. Seria possível ela aceitar ajuda e ainda manter sua dignidade? Navegando entre sentimentos de amor e a necessidade de proteger sua reputação, Maria decidiu que era hora de confrontar Rodrigo. Em um evento na praça da cidade, com todos os olhares voltados para ela, Maria se preparou para falar. O coração pulsava forte, e as vozes da multidão soavam como marteladas na sua cabeça. Ela precisava saber, e não tinha mais como adiar. Quem é você, Rodrigo? Antes que ela pudesse expor suas dúvidas, Rodrigo apareceu no meio da multidão. Ele tinha algo a revelar, e seu olhar era intenso. Todos os murmúrios se calaram em um segundo, e a expectativa no ar era quase palpável. O brilho do sol refletia na gravata dele, mas o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Com o rosto sério, ele respirou fundo. O que será que Rodrigo tinha para dizer? A sala de espera estava cheia de sentimentos, e Maria sabia que depois daquela revelação, nada seria como antes. Rodrigo fixou os olhos em Maria, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. A multidão prendeu a respiração, um mar de rostos curiosos e céticos. Maria sentiu seu coração acelerar enquanto se preparava para ouvir o que ele tinha a dizer. Aquela revelação era cheia de promessas, mas também de medos e incertezas. Maria, começou Rodrigo, com a voz firme, mas carregada de emoção. Eu não sou quem você pensa. Sou um CEO, sim, e venho de um mundo muito diferente do seu. Enquanto você lutava para criar seus filhos e manter suas galinhas, eu estava mergulhado em negócios, preocupações e riqueza. Mas eu me sinto perdido. Ele fez uma pausa, tentando reunir as palavras que poderiam explicar a força daquele sentimento que os unia. E então, no meio do meu caos, você se jogou na frente do meu carro. Você não só salvou a minha vida, mas me mostrou o que realmente importa. Dizer isso em voz alta foi como abrir uma caixa de Pandora. Os sussurros da multidão começaram a aumentar, mas Maria não podia desviar os olhos dele. A dor nas suas costelas parecia insignificante diante da revelação que colocava tudo em perspectiva. Ela se lembrou das risadas que compartilharam durante as tardes quentes, da maneira como ele a inspirou a sonhar em grande, e de como, mesmo sem saber, ele se tornou uma parte essencial da sua vida. Você pode estar pensando que eu sou apenas um homem rico que quer se aproveitar de você, continuou Rodrigo. O olhar profundo dele não se desviava,
e Maria podia sentir cada palavra ecoar em seu coração. Mas o que eu realmente quero é ajudar. Não só a sua família, mas a toda a comunidade. Você é um exemplo de força e coragem. Você me lembra quem eu realmente sou. As palavras dele reverberaram em todas as direções. As pessoas começaram a murmurar, a curiosidade de muitos dissolvendo a desconfiança. Os olhares críticos de outrora começaram a se misturar com admiração. Mas e Maria? Ela estava em uma encruzilhada, dividida entre sua razão e seus sentimentos mais profundos. Como ela podia aceitar a ajuda de um homem que, diante dos olhos de sua comunidade, ainda era um completo estranho? Por que eu? Sua voz tremeu ao sair, soando quase um sussurro, mas carregada de um significado imenso. Por que você se preocupou tanto assim comigo? Eu sou só uma mulher simples, criadora de galinhas. Rodrigo aproximou-se, seu olhar ainda firme. Por que num mundo cheio de superficialidade você mostrou o verdadeiro valor da vida? As suas galinhas representam mais do que sustento, elas são símbolo da sua luta e resiliência. Eu quero estar ao seu lado nessa jornada. O coração de Maria parecia querer saltar do peito. Mas o que isso significava para ela? Aceitar ajuda significava abrir mão de seu orgulho? E se isso a tornasse vulnerável? As perguntas giravam em sua cabeça como uma dança confusa e vertiginosa enquanto o silêncio pairava na praça da cidade, a dúvida ardia dentro dela. Assim como um fogo que arde, a escolha que precisava fazer a consumia por dentro. Poderia ela aceitar o que Rodrigo estava oferecendo, ou essa relação significaria se expor ainda mais à dor como nunca antes? Rodrigo a olhou, ao mesmo tempo esperançosamente com um brilho de preocupação. Maria, seja o que for que você decida, eu estarei aqui. E isso não é só por você, mas por todos que precisam de voz, de ajuda. O peso daquele momento parecia engolir o ar ao redor, e a dúvida que refletia em seus olhos se transformava numa tempestade interna. Maria queria gritar, queria correr, mas ao mesmo tempo desejava se lançar nos braços dele e encontrar a paz. O mundo ao seu redor parecia desvanecer-se enquanto ela apenas perguntava a si mesma, e se eu fizer a escolha errada? Então, a multidão começou a se agitar novamente, mas agora o murmúrio era diferente. Uma nova onda de curiosidade e emoção estava prestes a surgir. O que seria que Maria escolheria? O momento da verdade não estava longe. O murmúrio da multidão crescia como um mar revolto, e Maria sentiu o peso de cada olhar fixo em si. As pessoas começaram a se inclinar, algumas esticando o pescoço como se desejassem ouvir cada sílaba que saía da boca de Rodrigo. Apesar do calor no seu peito, ela lutava contra a incerteza, seu mundo equilibrando-se entre duas opções tão distintas. Maria, repetiu ele, quase como um mantra. Por favor, não tenha medo. O que mais quero é que você saiba que eu posso ajudar. A sinceridade em sua voz era palpável. Mas ao mesmo tempo, isso a deixava ainda mais confusa. E se a ajuda dele não fosse de graça? E se essa conexão que sentia, essa centelha que iluminava sua vida, tornasse sua realidade insuportável? Maria hesitou, um turbilhão de emoções rodopiando dentro dela. Era uma luta entre a necessidade de proteção da sua família e o desejo de seguir seu coração. Rodrigo, isso tudo é muito novo para mim, afirmou, tentando mostrar sua luta interna. A vida na cidade é cheia de armadilhas, eu não sei se consigo confiar de novo. Mesmo enquanto falava, uma parte dela queria abraçar a possibilidade de um futuro mais iluminado. Você não precisa decidir agora, disse ele suavemente, como se estivesse tentando acalmar uma tempestade. Maria sabia que a resposta dela não afetaria apenas a própria vida, mas também a de seus filhos e toda a comunidade que a observava. O peso da responsabilidade ainda a oprimia. Enquanto a brisa agitava suas roupas, uma pequena voz dentro dela começou a gritar, esta é a sua chance, Maria. Não deixe escapar. De repente, alguém na multidão gritou, e se ele estiver mentindo? Ele é só um rico que quer fazer caridade. Isso a atingiu como um soco estomacal. O murmúrio voltou a se intensificar entre as pessoas, criando uma onda de dúvidas. Maria sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés.
Poderia ser só uma armadilha, a pessoa certa disfarçada de herói. E se isso não era verdade? E se ela estava sendo enganada? Ele não é um estranho, ele é o homem que você salvou. Uma voz feminina se destacou entre as diversas opiniões. Maria virou-se para ver uma mulher mais velha, que tentava aplacar os ânimos. Seu olhar estava cheio de compreensão e empatia. O rosto da senhora refletia um mix de apoio e preocupação. Era alguém da comunidade, alguém que a conhecia. Rodrigo, percebendo a hesitação e as angústias de Maria, deu um passo à frente e disse: Maria, eu estou aqui exatamente por causa de quem você é. Não estou tentando te salvar, mas quero construir algo juntos. Diversas vidas dependem disso, e acredito que juntos podemos mudar essa história. Mas essa história já era complexa e cheia de desafios. O tempo parecia dilatar-se, como se o universo tivesse desacelerado para que ela pudesse absorver cada palavra, cada expressão. E enquanto a dúvida ardia dentro dela, uma pequena semente de esperança começava a germinar. Rodrigo, murmurou, sua voz se quebrando. E se tudo isso não passar de um sonho? E se eu falhar? E se você descobrir do que é capaz? Ele respondeu, um brilho de determinação em seus olhos. Vamos escrever nossa própria história, não importa os desafios. À medida que seu coração pulsava em descompasso, a multidão ao redor oscilava entre a ansiedade e a expectativa. O que Maria escolheria naquele momento poderia moldar não apenas seu futuro, mas o futuro de muitos. Com a boca seca, Maria finalmente levantou os olhos para Rodrigo e, antes que pudesse pensar duas vezes, fez a pergunta que poderia mudar tudo. Então o que você sugere que façamos? Alguém na multidão sussurrou. A verdade é que esse é o momento da virada é. Enquanto as palavras se espalhavam pelo ar como um incêndio, Maria percebeu que estava prestes a abrir uma porta que talvez não pudesse ser fechada depois. O momento da verdade se aproximava, e, neste instante, ela sentiu que seu destino estava mais perto do que nunca. O tempo parecia estar suspenso quando Maria formulou a pergunta. Enquanto isso, a multidão se aproximava, apostando na resposta que ela daria. As pessoas trocavam olhares, como se compartilhassem a expectativa da mulher que estava prestes a mudar tudo. Um frio na barriga a atravessou, enquanto considerava os riscos que sua decisão poderia acarretar. Rodrigo respirou fundo, enquanto seus olhos se conectavam aos de Maria, transparecendo uma sinceridade que ela não conseguia ignorar. Vamos começar por criar um plano, ele disse, sua voz firme e cheia de convicção. Uma comunidade forte precisa de passos concretos e colaboração. E eu quero ser a ponte para isso. Um murmúrio de interesse percorreu a multidão. Maria podia sentir a energia coletiva, um mix de otimismo e ceticismo. E como podemos fazer isso? A pergunta escapuliu de seus lábios antes que ela pudesse impedi-la. Precisamos conhecer melhor as necessidades da sua comunidade, ele respondeu. Quero ouvir você, ouvir as histórias de todos aqui. Podemos criar um espaço onde as ideias sejam discutidas e transformadas em ações. Cada um de vocês tem algo a contribuir. Enquanto ele falava, Maria sentiu uma fagulha de esperança acender em seu interior. Essa poderia ser a chance de ver a comunidade ao redor dela se unir, de trazer melhorias que pareciam tão distantes. No entanto, uma parte dela ainda hesitava. O passado a cautelava, as dificuldades que enfrentou não podiam ser esquecidas tão facilmente. E se todo esse plano não tiver fundamento? E se não houver resultados reais? A mudança leva tempo, Maria. Mas que tal começarmos juntos? Me dê a oportunidade de provar que estou aqui para valer. Rodrigo fez uma pausa, analisando as feições preocupadas dela. Ninguém poderá fazer isso sozinho. Precisamos da força de cada um. E, se você concordar, ao seu lado estarei. Ouvindo suas palavras, Maria viu na multidão rostos conhecidos, aqueles que haviam enfrentado as mesmas lutas. Lembrou-se das noites sem dormir, da dor das contas a pagar e dos filhos que dependiam dela. Então, você está falando em unir a comunidade? Em buscar ajuda mútua? Exatamente, ele confirmou, com um brilho em seus olhos. A força está na união. E eu quero estar ao seu lado para liderar essa transformação, se você me deixar.
À medida que essas palavras se espalhavam, um sentimento de pertencer começou a tomar forma no fundo do coração de Maria. A dúvida ainda pulsava em sua mente, mas a ideia de uma nova jornada a atraía como um imã. Com um leve sorriso, ela olhou para Rodrigo e disse: "Você está certo. Se precisamos de uma mudança, é hora de começar. Mas faremos isso juntos, como comunidade." O murmúrio da multidão tornou-se um clamor de apoio, com pessoas levantando as mãos, mostrando que estavam dispostas a participar. A tensão que antes pairava no ar agora havia se transformado em uma onda de esperança e determinação. "É hora de dar o primeiro passo", disse Rodrigo, entusiasmado. "E o primeiro passo é reunir todos aquelas e aqueles que têm histórias para contar. Vou organizar uma reunião. Juntos, vamos mapear as oportunidades e os desafios." Maria começou a sentir a adrenalina percorrendo suas veias. Aspectos práticos, ideias fervilhando, novas colaborações. No entanto, um pensamento não saía da sua cabeça. Será que Rodrigo era mesmo a resposta que ela procurava? E se houvesse mais segredos por trás daquela figura carismática? Por um momento, a multidão parecia estonteada de euforia. Mas no fundo de seu coração, Maria sabia que ainda havia muito a descobrir. Enquanto a animação crescia ao seu redor, levantou o olhar ainda em dúvida. Estaria ela realmente pronta para essa nova jornada? "Essa é apenas a primeira reunião", disse Rodrigo, quebrando o clima de excitação. "A mudança leva tempo, e precisamos estar preparados." "Mas, Maria, isso será apenas o começo." O som da multidão ecoava em seus ouvidos como um mantra, mas uma sombra de insegurança pairava sobre ela. O futuro era um mistério que se desenrolava diante de seus olhos, e enquanto ela se esquecera das vozes ao redor, uma nova pergunta surgia em sua mente, confusa e intrigante: "O que mais eu não sei sobre ele?" Maria encarou Rodrigo, agora com uma determinação renovada. A reação de Rodrigo no próximo passo poderia revelar muito mais do que apenas um plano de ação. O encontro estava marcado para logo mais, e a ansiedade de Maria parecia palpável. Seu coração pulsava como um tambor enquanto ela organizava mentalmente o que gostaria de discutir. A praça estava decorada com faixas coloridas, balões e mesas improvisadas onde as vozes se misturavam em uma harmonia desordenada. Seria a primeira vez que os moradores de seu bairro se reuniriam para traçar um futuro. Ela olhou ao redor, observando cada rosto familiar que havia partilhado do mesmo sofrimento, do mesmo desejo de um lar melhor. As palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente: "A força está na união." Aquilo ressoava como um mantra, mas as incertezas que Maria nutria não desapareciam facilmente. O horário da reunião se aproximava, e a multidão começava a se aglomerar. Maria queria acreditar que aquelas palavras tinham poder, que as ações seguiriam a garra da determinação, mas ainda assim havia uma dúvida profunda. O que exatamente Rodrigo esperava das pessoas? Quais eram seus planos reais? O passado deixara marcas profundas, e a confiança não era algo fácil de se conquistar. Rodrigo estava à frente, gesticulando de forma contagiante, tentando manter o espírito elevado. Ele parecia ter um magnetismo nato, atraindo as pessoas para perto. "É hora de compartilhar nossas histórias", ele exclamou, com uma chama nos olhos. Maria se aproximou, sentindo seu peito apertar de nervosismo. Os olhares da multidão se voltaram para ela. Quando seu nome foi chamado, um calafrio a atravessou. Ela subiu ao pequeno palco improvisado, o silêncio a envolvendo como um cobertor grosso. "Oi, pessoal", começou, a voz um pouco tremida, mas determinada. "Estamos aqui porque queremos fazer a diferença, porque sonhamos com um lugar melhor." As palavras saíram em um turbilhão, e enquanto falava, um calor começava a se espalhar por seu corpo. Ela continuou, compartilhando suas próprias experiências difíceis, momentos de luta e superação. Cada frase trazia um pedacinho de sua história, cada risada e lágrima compartilhada unia mais aquelas pessoas. A multidão a escutava atentamente, sentindo a verdade em suas palavras. Ao terminar, sentiu-se mais forte. Ali, exposta, mais genuína, havia conquistado uma conexão verdadeira. "E agora, queremos ouvir vocês", disse Rodrigo, piscando para a multidão. A energia no ar parecia vibrar.
Um homem levantou a mão, compartilhando sua própria batalha pelo sustento da família. Ao ouvir suas histórias, os rostos se iluminavam com emoção, e algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas se sentiam vistas e ouvidas, e a empatia tomou conta do espaço. No entanto, no fundo do coração de Maria, uma inquietação crescia. Enquanto todos se uniam em volta de Rodrigo, quase hipnotizados por suas palavras de encorajamento, ela não podia ignorar um pequeno detalhe que ainda a preocupava. O que ele realmente estava buscando? As promessas eram boas, mas existia alguma condição por trás de tudo isso? Ela se afastou um pouco, observando tudo à distância. O entusiasmo das pessoas era contagiante, mas uma sensação de urgência fez reconhecer que precisava descobrir mais sobre Rodrigo. Ele compartilhava uma aura de liderança, mas Maria queria saber se ele realmente estava preparado para os desafios que viriam. A reunião seguiu com discussões fervorosas e troca de ideias, mas a mente dela estava fixa em uma dúvida insistente. Sentiu que não poderia se deixar levar sem ao menos esclarecer os pontos obscuros. No instante em que o evento chegava ao fim e os moradores começaram a se dispersar, uma decisão tomou forma: ela precisava conversar com Rodrigo a sós. E assim, com a multidão se dispersando, Maria se aproximou dele, sentindo o coração acelerado. Rodrigo, podemos conversar. A expressão de Rodrigo se iluminou com a possibilidade, mas no fundo ela sabia que a resposta que buscava era mais complexa. Seria aquele homem realmente quem dizia ser? Enquanto eles se afastavam para um canto mais tranquilo, as perguntas que pairavam sobre a cabeça de Maria eram como fantasmas, prontos para serem confrontados. Quais segredos ele poderia revelar? A tensão da busca pela verdade crescia, e Maria mal podia esperar para descobrir. Maria levou uma respiração profunda, a ansiedade formando um nó em sua garganta. Rodrigo, à sua frente, exibia um sorriso acolhedor. Mas por dentro, Maria se sentia como uma tempestade, suas emoções uma mistura de esperança e insegurança. Obrigado por vir falar comigo, Maria, ele disse, inclinando-se um pouco para a frente, como se quisesse capturar a essência da sua preocupação. Eu realmente acredito no que estamos fazendo aqui e na força desta comunidade. Ela assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Rodrigo, eu ouvi você falar sobre união e mudança, mas eu preciso entender melhor. O que você espera que aconteça com tudo isso? Quais são seus verdadeiros planos? A expressão dele se transformou, como se driblasse uma questão complicada. Minhas intenções são puras, ele respondeu, mas Maria sentiu uma pontada de dúvida. Quero que todos nós tenhamos uma voz e que possamos lutar juntos por melhorias. Mas às vezes, para um sonho se tornar realidade, sacrifícios são necessários. Que tipo de sacrifícios? Alguns de nós já enfrentamos muito, Maria disse, com a voz firme. O que você realmente quer de nós? Rodrigo hesitou, a confiança que antes emanava de sua presença agora parecia vacilar. Acredita em mim. Precisamos de um líder que entenda os meandros da burocracia. E eu? Ele baixou o olhar, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Eu tenho contatos que podem ajudar a concretizar nossas esperanças. Maria franziu a testa, percebendo que havia mais do que Rodrigo estava disposto a revelar. Contatos como? O que isso implica para nós? Ele respirou fundo, sua postura mais rígida. Às vezes, precisamos de um investimento inicial. Alguém que acredite que traga recursos para nós. E se eu conseguir isso, poderei ser essa conexão. Os olhos de Maria arderam com uma mistura de dúvida e reprovação. Então, quer que nós, sua própria comunidade, coloquemos nossa fé em você, mas você não está dizendo o que isso realmente significa. Rodrigo a encarou. Ele parecia um homem dividido, e por um momento, Maria viu o peso da responsabilidade em seus ombros. Não é fácil, Maria. Uma conexão pode mudar tudo, mas também traz riscos, e isso exige confiança. Confiança é algo difícil. O passado nos mostrou isso, Rodrigo. Algumas pessoas apenas se aproveitaram do que estávamos construindo, Maria afirmou, sua voz crescente em intensidade. A conversa estava se convertendo em um jogo de tensão. Quando Rodrigo finalmente abriu a boca para responder,
O som da praça atrás dele chegou até ela, risos, palavras animadas, mas a energia já não era tão vibrante como antes. O que ele diria? Eu prometi que lutaria por vocês, por nossa comunidade. Mas posso garantir isso apenas se sentimos que estamos no mesmo barco, ele insistiu, quase suplicante. Maria ponderou. As palavras dele poderiam ser genuínas ou apenas uma cortina para ocultar interesses ocultos. A dúvida não deixaria seus pensamentos, mas algo dentro dela a empurrava a acreditar, mesmo que timidamente. Priorizando sua segurança e a de todos que dependiam dela, ela não podia deixar essa oportunidade escapar. Ao mesmo tempo, uma voz sombria questionava se ela realmente poderia confiar no que Rodrigo oferecia. Mas o que o impede de simplesmente nos abandonar se as coisas saírem do controle? Perguntou, seu coração acelerando enquanto esperava a resposta. Nesse momento de vulnerabilidade, eles ouviram uma agitação crescendo nas proximidades. Rodrigo se virou, e a expressão em seu rosto mudava rapidamente. O que foi isso? O fundo de Maria começou a se alargar, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Com um movimento brusco, guardou as perguntas, percebendo que a maior ameaça estava se aproximando, algo que poderia mudar seus planos de maneira imprevisível. E no instante em que a multidão começou a se agitar, a última coisa que ela ouviu foi um grito. Rodrigo! Alguma coisa ruim está acontecendo. Maria sentiu o frio na barriga. O que poderia estar por vir? O que mais poderia mudar naquela tarde? Que já era cheia de incertezas. Maria não teve tempo para pensar. Com o grito ecoando em sua mente, ela se virou na direção da fonte do som. O tumulto na praça parecia ganhar força, uma onda de desespero correndo entre a multidão. As risadas e conversas animadas haviam se transformado em sussurros apreensivos. Rodrigo, o que está acontecendo? Sua voz tremia, mas ela se esforçou para manter a calma. Ele parecia perdido, sua confiança agora uma máscara frágil diante do inesperado. Eu não sei. Vamos ver, Rodrigo respondeu, seu olhar fixo na multidão. Os rostos se aglomeravam, e em meio ao movimento, Maria viu aquelas expressões de preocupação se transformarem rapidamente em medo. Algo estava prestes a acontecer, e cada segundo que passava parecia interminável. A praça estava se movendo como um mar em agitação. O cheiro de suor e poeira enchia seus pulmões, e as vozes aumentavam em uma cacofonia crescente. Ela pôde ver algumas pessoas empurrando umas às outras, e de repente, um grupo de homens entrou no meio da multidão. Suas roupas eram diferentes, mais formais, e seus olhares eram penetrantes. Maria sentiu um frio na barriga. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Saia da frente! Alguém gritou, enquanto os homens começavam a abrir caminho. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? Rodrigo estava ao seu lado, seu olhar se tornou firme e decidido. Precisamos proteger a comunidade. Vamos ficar juntos. Juntos como? Maria perguntou, seu coração disparado. O que ele realmente sabia sobre a situação? As palavras dela foram engolidas pela confusão da praça. Foi então que um dos homens avançou, erguendo a mão como se quisesse chamar a atenção. Pessoas! Precisamos que vocês se afastem. Temos questões importantes a discutir. O clima ficou tenso. Maria viu pessoas começando a se afastar, mas não queria perder o contato com Rodrigo. Ele estava certo, precisavam estar juntos. Mas ficou claro que a segurança era uma ilusão quando o homem continuou falando, esta área não é a mais segura. Repetimos, afastem-se. Temos ordens para agir. Uma onda de murmúrios se propagou. O pânico tomou conta novamente, e as pessoas começaram a recuar, mas Maria não conseguia se mover. Algo dentro dela a impedia de se afastar. Ela precisava entender. Rodrigo, quem são eles? Perguntou, olhando para ele, esperando que ele tivesse uma resposta que pudesse acalmar seu coração acelerado. Não sei, mas podem ter a ver com as mudanças que eu mencionei. O receio em sua voz era palpável. Maria olhou em volta, tentando captar algo que fizesse sentido. A tensão no ar era pesada,
Como se algo grandioso estivesse prestes a se desenrolar. E então, a multidão começou a reagir novamente, algumas pessoas se adiantando, outras gritando. Um grito tomou conta quando um dos homens avançou na direção de Rodrigo. Você! Ele apontou, e Maria sentiu uma onda de adrenalina. O que ele queria? Rodrigo respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo. Fiquem calmos, ele disse, mas suas palavras soaram mais como um pedido do que uma afirmação. A tensão estava no auge, e no entanto, algo dentro de Maria crescia. Era um sentimento de determinação. Ela precisava saber a verdade, não apenas sobre Rodrigo, mas sobre o que estava acontecendo com a comunidade. Reconhecê-la como parte vital desse momento a impulsionava a agir. Antes que pudesse pensar em uma estratégia, o homem que apontava para Rodrigo avançou, parando bem em frente a ele, com uma expressão firme e desafiadora. O que você está tentando fazer aqui, Rodrigo? Você realmente acha que pode escapar do que está vindo? Maria sentiu uma aterradora certeza de que a vida naquela praça estava prestes a mudar para sempre. O que seria revelado a seguir? O que aqueles homens queriam de Rodrigo e, o mais importante, de todos eles? Maria sentiu seu coração acelerar. Cada palavra do homem parecia uma bomba, pronta para explodir em meio ao medo e à incerteza. Ela olhou para Rodrigo, procurando alguma explicação. Mas o rosto dele mostrava uma mistura de desespero e coragem. Estava claro que a situação ia muito além do que eles podiam imaginar. Saiba que as suas ações têm consequências, Rodrigo, o homem falou, aproximando-se ainda mais. A multidão, antes tão unida nas murmúrios apreensivos, agora se fragmentava em grupos, cada um tentando entender o que estava por vir. É melhor você explicar o que está acontecendo, antes que seja tarde demais. Alguém gritou da multidão. A voz soava entre raiva e receio, e Maria percebeu que outras pessoas começavam a se posicionar, como se tentassem proteger Rodrigo. Eu não estou aqui para causar problemas, Rodrigo respondeu, suas mãos levemente tremendo. Só quero um futuro melhor para nossa comunidade. O homem fez uma pausa, observando Rodrigo com um olhar desafiador. Um futuro melhor? E o que você tem feito a respeito? Venha aqui, em vez de enfrentar isso com palavras vazias. Maria sentiu a necessidade de interferir. Os homens estavam agindo como se fossem juízes de algo que não compreendiam. Com a voz firme, ela se adiantou. Quem você é para ameaçá-lo? O que você quer de nós? O homem voltou sua atenção para ela, surpreso com a coragem que Maria tentava exibir. Nós viemos para garantir a ordem. A sua comunidade precisa saber do que está acontecendo. Há planos em andamento, e você precisa se manter afastada disso. É fácil falar de planos quando você está se escondendo atrás de uniformes e ordens. A voz de Maria se elevou, ecoando entre os que a cercavam. Mais pessoas começaram a se aproximar, como se coletivamente decidissem que era hora de se defender. O homem balançou a cabeça, como se a disposição deles para lutar o irritasse. Preparem-se. A situação vai piorar antes de melhorar. Não é uma escolha que vocês têm. E, com um gesto, os outros homens começaram a se mover em direção ao centro da multidão. A tensão tomou conta da praça. Maria viu os rostos dos vizinhos, todos buscavam respostas, mas a incerteza e o medo dominavam. Rodrigo fez um passo à frente, ainda mais determinado. Seja o que for que vocês pretendem fazer, não vamos aceitar isso sem lutar. Nossa comunidade é mais forte. As palavras de Rodrigo despertaram uma onda de aplausos e gritos de apoio. Era como se cada voz fizesse reverberar uma força que até então estava adormecida dentro de cada um deles. Maria sentiu aquela energia pulsando. Era hora de agir, não só por Rodrigo, mas por todos que amava. Mais, antes que pudesse articular um plano, um novo ruído ecoou na praça, um som de sirenes se aproximando rapidamente. A multidão virou-se repentinamente, e o medo voltou a espalhar-se como a pólvora. Aqueles homens estavam preparados para o pior. O que você trouxe para nós, Rodrigo? Maria perguntou, o olhar fixo nele. A incerteza lhe cortava a respiração. Rodrigo olhou para o homem, então para a multidão, e um lampejo de compreensão cruzou seu rosto.
Eu não sabia, mas agora é a hora de nos unirmos. As palavras soaram como um lamento em meio a um mar de confusão. Maria sentiu uma vontade imensa de partir para a luta, mas a urgência das sirenes se aproximando trazia consigo uma nova realidade. O que seria dessa comunidade? O que estava prestes a acontecer quando as sirenes finalmente chegassem? As sirenes estavam cada vez mais próximas, e o som cortava o ar como uma faca. Maria sentiu a adrenalina correr em suas veias, mas, ao mesmo tempo, uma angústia a dominava. Olhando ao redor, percebeu os rostos de seus vizinhos, muitos agora tomados pela dúvida e pelo medo. Rodolfo tentava manter a coragem, mas o tremor em suas mãos era um sinal de que a situação estava prestes a explodir. Rodrigo, precisamos de um plano, Maria disse, agarrando o braço dele com força. Não podemos ficar aqui parados enquanto tudo isso acontece. Ele assentiu, os olhos agora focados. Vamos reunir todos. Precisamos conversar e decidir como agir antes que eles cheguem. Com um movimento decisivo, Rodrigo chamou a atenção de todos. Pessoal, precisamos nos unir. A situação é séria, mas não podemos recuar. Vamos decidir juntos como enfrentar isso. Alguns começaram a se aproximar, formando um círculo ao redor dele. Maria sentiu uma onda de esperança, mesmo em meio ao caos. Todos nós temos uma voz. Nossas vidas estão interligadas, e juntos, somos mais fortes. Rodrigo exclamou, sua voz ressoando como um tambor, ecoando confiança. Mas no fundo, Maria sentia uma pontada de dúvida. O que aconteceria se a multidão se dividisse? Se antigos ressentimentos e desconfianças aflorassem? Nesse instante, ela foi puxada para trás por uma mão familiar. Era a Dona Nena, uma vizinha idosa que sempre a apoiava. Maria, querida. O que está acontecendo? Temos que proteger nossas crianças, disse ela, a voz trêmula, mas ainda firme. Dona Nena, precisamos lutar por elas. Não podemos deixar que esses homens decidam nosso futuro, Maria respondeu, tentando transmitir uma força que ela mesma mal sentia. A multidão estava dividida. Alguns olhavam para Rodrigo em busca de liderança, enquanto outros estavam paralisados pelo medo. E o homem de uniforme, que parecia o responsável pela situação, observava tudo de longe, como um predador à espreita. Ei! Uma voz se fez ouvir. Era Jorge, um jovem que sempre sonhou em fazer algo grande pela comunidade. Ele se adiantou, fazendo-se notar. Nós não estamos sozinhos. Podemos nos unir e mostrar que somos uma força. A história da nossa comunidade não será escrita por eles. As palavras de Jorge acenderam um fogo no peito de Maria. Um a um, mais e mais vizinhos começaram a se aproximar, a força da união começando a se formar. Ela olhou para Rodrigo, e seus olhares se encontraram com um novo entendimento. Era hora de agir, mas a pergunta que pairava na mente de todos era, até onde essa força os levaria? Justo quando estavam prestes a tomar uma decisão, um carro preto parou abruptamente na borda da praça, abrindo as portas como se em um filme de ação. Duas figuras saíram rapidamente, e o clima de tensão aumentou a cada segundo. Era como se o destino da comunidade estivesse prestes a ser decidido com a chegada deles. Quem são eles? Sussurrou Maria, o coração na boca. Rodrigo apertou a mão dela, uma troca silenciosa de força. As respostas que buscamos podem estar com eles, ele murmurou, a ansiedade latente em sua voz. E assim, a multidão se preparou para um confronto que poderia mudar tudo. O que aqueles novos visitantes queriam? O que seus gestos significavam? O que aqueles homens de uniforme realmente sabiam sobre o futuro que aguardava a comunidade? O que se desenrolaria a seguir? O enfrentamento na praça ficou carregado de adrenalina. Maria sentia que o destino de sua comunidade estava em jogo, e a incerteza elevava a tensão no ar a um nível insuportável. O carro preto, como um símbolo do desconhecido, parou em meio ao tumulto. As portas se abriram lentamente, e dois homens se destacaram. Um deles, alto e imponente, tinha um olhar que transmitia autoridade, enquanto o outro era mais jovem, mas seus olhos estavam cheios de determinação. A multidão murmurou, o medo e a expectativa como um turbilhão. Quem são eles?
disse uma voz baixa, mas intensa. Maria sentiu seu coração disparar. Rodrigo, o que vamos fazer? Perguntou, a insegurança misturada à necessidade de agir. Rodrigo, com os olhos fixos nos recém-chegados, respirou fundo. Precisamos estar prontos para qualquer coisa. Vamos mostrar que somos uma comunidade unida. Ele se virou para a multidão, levantando a voz. Pessoas, ouçam. Não podemos deixar que eles nos dividam. Estamos juntos nessa. Maria sentia a energia e a determinação crescendo. Embora a incerteza fosse palpável, algo dentro dela estava despertando um desejo de lutar pelo que era certo, um impulso de proteger seus filhos e seus vizinhos. Os homens se aproximaram, e o mais alto começou a falar. Precisamos de um diálogo, disse ele, a firmeza na voz se misturando com um tom conciliador. Viemos aqui porque vocês estão em perigo. Precisamos trabalhar juntos para garantir a segurança da comunidade. O murmúrio da multidão aumentou. Algumas vozes expressavam desconfiança, enquanto outras pareciam dispostas a ouvir. Maria, no entanto, não podia ignorar sua intuição. Havia algo oculto por trás da fachada de ajuda deles. Por que deveríamos confiar em vocês? Ela se adiantou, sua voz firme. Lembrou-se das promessas vazias do passado. Que garantias temos de que não estamos sendo manipulados novamente? O homem que parecia o líder a encarou com respeito. Entendo suas preocupações, Maria. O que buscamos é uma aliança. O que aconteceu aqui tem repercussões maiores, e precisamos unir forças para proteger tudo o que construímos. Rodrigo se aproximou de Maria, sussurrando, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Podemos ter alguém poderoso ao nosso lado. Enquanto os dois homens continuavam a apresentar suas intenções, Maria refletia sobre as palavras de Rodrigo. Poder? Seria isso que eles realmente precisavam? Ou seria apenas mais um tipo de controle? Ela sentia que tinha que proteger sua comunidade, mas isso significava mais do que conhecer uma nova aliança, significava cuidado e proteção. Finalmente, o homem mais jovem, que até então estava em silêncio, tomou a palavra. Ajudar essa comunidade é mais do que uma proposta política. Estamos aqui por causa de vocês, por causa da coragem que mostraram ao se unirem. Acreditamos que a mudança pode surgir desse espírito combativo. E as palavras dele reverberaram em seu interior. Aquela era a mensagem que ela e Rodrigo tentavam transmitir. Maria viu as faces familiares da multidão refletindo um desejo de mudança e esperança. Se essa comunidade se unir, finalizou Rodrigo, não importa de onde venham as ameaças, juntos podemos enfrentar qualquer desafio. E assim, as desculpas começaram a ser deixadas de lado. As pessoas, antes divididas entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, começaram a se aproximar, formando uma corrente de união. A letra do futuro estava sendo escrita ali, diante de seus olhos. Um sentimento de determinação tomou conta da praça. Maria levantou a voz. Se estamos unidos, podemos construir nosso próprio destino. Vamos trabalhar juntos, ouvir uns aos outros e criar um futuro melhor. A multidão se agitou. Em meio ao nervosismo e à incerteza, uma nova energia começou a pulsar, uma esperança renovada. As vozes se misturavam, formando um coro de apoio e determinação, que se tornava cada vez mais forte. E, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, uma nova história começava a ser contada. Maria olhou para Rodrigo. Juntos, eles tinham dado o primeiro passo em direção a um futuro mais brilhante, onde suas vozes e ações eram fortes o suficiente para moldar realidades. Os dois homens que haviam chegado deram um passo atrás, reconhecendo a força que brotava da multidão. Era uma nova era, uma oportunidade de transformação, onde cada um tinha um papel vital a desempenhar. Com o coração cheio de esperança e determinação, Maria sorriu. Em meio aos desafios, ela finalmente havia encontrado não apenas uma possibilidade de mudança, mas também a certeza de que a força da sua comunidade poderia superar qualquer obstáculo. E com isso, a história que começara com uma mulher simples, criadora de galinhas, mostrava ao mundo que juntos podiam enfrentar qualquer tempestade e transformar o futuro. Era hora de brilhar, e Maria estava pronta. E você? Está pronto para tomar uma atitude decisiva na sua vida?
A transformação começa agora. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final que nos toca. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos!